Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego da Adebras, Osasco, Jardim, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A palavra de hoje, nós vamos falar com respeito Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que ficou caracterizado como Domingo de Ramos. Muito bem. E essa mensagem, ela tem 3 partes. A primeira parte nós vamos falar com respeito à destruição do templo. A destruição do templo. A parte 2, segunda parte, a lamentação de Israel. A lamentação de Israel. Muito bem. E a parte 3, conclusiva, nós vamos ver que Deus mandou Israel se alegrar, manda que seu povo se alegre, porque ele vai voltar a morar entre eles, com a reconstrução de Jerusalém e do templo. Jerusalém ficou quase 100 anos entulhado. Assim que Nabucodonosor derrubou a muralha, derrubou o templo, e Jerusalém ficou 100 anos entulhado. Um dia templo, um dia... Então é isso aí que nós vamos prestar atenção. A entrada de Jesus no Domingo de Ramos, louvado seja Deus, e nós vamos ver como descreve-se essa passagem. E preste bem atenção que o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus como rei, entrando em Jerusalém, montado em uma jumenta. 5 dias depois, ele sai de lá de dentro de Jerusalém com uma cruz nas costas. O mesmo povo que estavam lá, Hosana, glória a Deus nas alturas, 5 dias depois, crucifica-o. Ele entrou como rei e está saindo de lá como um bandido. Está saindo de lá como um malfeitor. Olha o que esses sacerdotes, líderes, fizeram em 5 dias. Em 5 dias. Essa é a mensagem que nós vamos falar. Muito bem. Começando aqui por Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 12, versículo 15, 16, 19 e 20, 21, e deixa eu ver se vai até o 22, até o 22, versículos alternados, Muito bem. E preste atenção no versículo 20, para mim não parar muito a narrativa. Preste atenção no versículo 19 e no versículo 20, que Deus falou para Salomão.
Tá? Muito bem. É onde está o foco da mensagem. Muito bem. Que diz assim. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 12. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi esse templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Versículo 15. Eu escutarei com atenção a oração que foram feitas neste lugar. Em outra tradução, diz assim, versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Eu escutarei, pois este é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde eu deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele, desse templo, e sempre o protegerei. Porque esse templo vai ser onde todo Israel vai encontrar comigo e fazer as suas petições. E eu vou estar atento, com os olhos abertos, a cada detalhe das petições feitas. Os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar, que é feito nesse templo. Muito bem. Com uma ressalva. Versículo 19. Mas, se você, Salomão, e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem as leis e os mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei, todo Israel, da terra que lhe dei. E também abandonarei, esse versículo que eu mandei prestar atenção. E também abandonarei esse templo, essa minha casa, este lugar. E também, se vocês for atrás de outros deuses, eu abandonarei este lugar. Não quero mais ouvir você, porque é só aqui no templo que eu vou ouvir vocês. Então, se vocês forem atrás de outros deuses, não obedecendo a minha lei, meus mandamentos, eu arrancarei de vocês da terra que eu lhe dei. E farei com que esse templo se torne objeto de zombaria entre todas as nações.
esse templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi? Por que será que Deus fez isso com esta terra e com esse templo? Por que será? Olha, estou espantado. Olha a situação desse templo. Olha essa terra de Jerusalém. Olha, conhecida como a cidade de Deus. Muito bem. E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou do Egito os seus antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles, todos chocados com a situação. Muito bem. Agora nós vamos ver, glória a Jesus, Israel, nós sabemos que desviou-se do caminho do Senhor. E no 2 Crônica ainda, 36, versículo 11 e 12 e versículo 14, né? Para nós vermos aqui a queda de Jerusalém e como foi a queda do templo. O templo caiu porque Deus não estava mais lá. No versículo 20 foi bem explicado: se vocês abandonarem, eu arrancarei, vou repetir o versículo 20. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 20. Então, eu os arrancarei da terra que lhe dei, e também abandonarei esse templo, que separei para ser o lugar aonde eu devo ser adorado. Não é? Eu vou abandonar o templo, o mundo não está lá. Foi por isso que ele caiu, porque se Deus estivesse lá dentro, ele não iria cair. É óbvio. Muito bem. E ainda vai virar objeto de zombaria. Olha aí, Israel, onde está seu Deus? Será que ele está embaixo do entulho? Olha a zombaria que eles fizeram com Israel. Muito bem. No 2 Crônica 36, versículo 11, diz assim: Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e ele reinou 12 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, não aprova. E também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Ele desrespeitou o profeta que estava levando o recado de Deus para ele. Muito bem. Versículo 14. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes, e o povo se tornaram cada vez mais infiel, seguindo todas as práticas destes detestáveis, todas as práticas detestáveis às outras nações, e contaminando o templo, profanando o templo do Senhor. Tudo que as outras nações faziam por não conhecer o Deus de Israel. Israel começaram a seguir eles e faziam a mesma prática dele no templo, na casa do Senhor. Eles contaminaram o templo.
E Deus se retirou do templo, aonde eu via Israel. Agora o templo estava contaminado. Aquele templo foi consagrado como a casa de Deus. Deus o abandonou. O templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Versículo 15. O Senhor Deus dos seus antepassados advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação, lá do céu, do lugar da sua habitação. Mas eles, o povo de Israel, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra dele. E expuseram todos os profetas ao ridículo. Os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio, não tinha mais jeito, não tinha mais cura. Não tinha, a ira de Deus havia levantado. O Senhor enviou contra ele o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Todos os filhos de Israel, de Judá, Nabucodonosor matou todos eles. Matou a cobra no ninho. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, queimaram e destruíram o muro de Jerusalém. E tanto o templo de Deus como a cidade de Jerusalém foram totalmente destruídas. E Jerusalém ficou entulhada, junto com o templo. Era só entulho, ficou quase 100 anos. E entulhado, não poderiam retirar o entulho, porque eles estavam debaixo do domínio babilônicos. Então nós vemos a represália que Israel sofreu por abandonar a Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus. No livro de Lamentações de Jeremias, como foi doloroso a dor de Israel por causa da sua rebeldia. Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi conquistada e destruída pelos babilônios em 586 antes de Cristo. A data é decrescente até chegar a Cristo. Cristo é a plenitude e depois de Jesus começa a crescente, para chegar até nós a data que estamos. A cidade de Jerusalém, ela ficou parecida com uma viúva. Por que parecida com uma viúva? Porque no Oriente Antigo, as viúvas sofriam no seu desamparo. Quando ela perdia o marido, elas sofriam demais. E Deus destacou a situação das viúvas em vários textos da Bíblia,
ela não tinha segurança mais do seu marido, não é? Que provia a casa, que provia tudo, não é? Então ela era dependente inteiramente do marido. E elas passavam misérias e eram exploradas. Toda a situação. Tudo escravizada, explorada, em assunto de sexo, em tudo. Era explorada em tudo. Agora não tinha mais marido, então ela era explorada, né? Principalmente na miséria. Vamos ver alguns versículos que eu separei. Êxodo 22 diz: não explore a viúva, nem o órfão. Jó, capítulo 24, versículo 3. Elas levam, eles, os exploradores, eles levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Nós vemos lá no livro de também, louvado seja Deus, no livro de 2 Reis, aquela viúva do profeta, você viu que os exploradores chegaram, os agiotas chegaram, queriam levar os filhos como escravos. Você vê como eles eram exploradores, né? Lamentação, capítulo 5, versículo 3, diz assim: nós somos órfãos, porque Jerusalém era a cidade mãe, né? E Jeová era o pai, né? Nós somos órfãos e já não temos pai. Isso é o povo de Judá, o povo de Israel. E a nossa mãe ficou viúva, referindo a Jerusalém. Muito bem. Jesus destaca em Mateus capítulo 23, versículo 14, olha a situação dos fariseus. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseu, hipócritas, vocês tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, vocês fazem longas orações em público. Por causa disso, vocês serão duramente castigados. Veja quanto que ele era hipócrita. Tomava tudo que a viúva tinha, depois ficava orando: Senhor, abençoa a viúva. E ele já tinha roubado a viúva, né? Quanta hipocrisia. Muito bem. Jerusalém era a rainha entre as nações. Glória a Jesus. No Salmo, não se trata de uma cidade qualquer, mas de Jerusalém, a gloriosa cidade de Deus. Muito bem, vamos adiantar aqui a nossa fala, que diz assim, né? Deus, do Salmo 46, versículo 4 e 5, diz assim: um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade, e ela não será destruída. Desde o nascer, Deus a protegerá. Então, a cidade de Jerusalém, mas ela foi destruída ali, porque Deus ali não estava. Estou falando de Jerusalém terrestre.
mas a de Jesus, a de Deus é celeste. Muito bem. Vamos então, glória a Jesus. Todo Israel estava na tristeza. Todo Israel estava lamentando pela perca. E vejam, foi doído a lamentação de Israel. Mas Deus, como é um Deus de misericórdia, olha a presença de Deus com o seu povo. Deus tinha retirado do seu povo. E vejam que ele já tinha trazido nesse momento, ele já tinha trazido de volta a Israel. Israel entrou ali em Jerusalém, no monte de entulho. E olha o recado que Deus mandou para Israel. Zacarias capítulo 1, versículo 16 diz: portanto, assim diz o Senhor, eu voltarei a mostrar compaixão por Jerusalém. Eu voltarei a mostrar compaixão para Jerusalém. O meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas as medidas para a reconstrução de Jerusalém. Zacarias, ainda, 2, versículo 5. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém, para protegê-la, diz o Senhor. Eu serei a glória no meio da cidade. Zacarias 2, versículo 10. O Senhor diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu, o Senhor, virei morar aqui com vocês. Zacarias 2:10. Eu, o Senhor, voltarei a morar aqui com vocês. Não esqueçam que Deus se retirou de lá. Mas eu voltarei a morar aqui com vocês. Por isso que ele permitiu reconstruir o templo. E vejam, no versículo 2:11, e naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão o meu povo, e eu habitarei no seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Capítulo 8, versículo 3 e o 23. Assim diz o Senhor: eu voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Glória a Jesus. Capítulo 8, Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de nações de línguas diferentes agarrarão a barra dos seus vestidos
de um judeu, e dirão: deixe que o acompanhemos, pois nós ouvimos dizer que Deus está com vocês. A presença de Deus voltaria com a reconstrução do templo. E o povo experimentaria restauração espiritual e renovação da futura agrícola. Eles iam ver a renovação da futura agrícola. O que diz? Veja quando Israel voltou da Babilônia. No Salmo 126 expressa, pode ser tudo isso, eles entrando ali naquela cidade entulhada, as cidades destruídas, e vejam que eles clamaram ao Senhor: ó Senhor, faz com que nós prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Veja, Israel estava na miséria. Todo Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém, todas as cidades em volta de Jerusalém estava entulhada, não tinha plantação, eles estavam famintos. E veja que Deus trouxe o livramento. No Salmo 126, eles parecia que estavam sonhando, mesmo andando entre entulho, mas eles invocaram a Deus: Senhor, faça com que nós prosperemos de novo, como nós éramos antes da destruição. Enche a nossa vida de prosperidade. E Deus o prosperou. Lembre-se que Nabucodonosor derrubou o templo, que é a casa de Deus, inaugurado por Salomão. E as nações, com desdenho e zombaria, perguntaram a Israel: Israel, onde está o teu Deus? Está embaixo do entulho? Será que ele não conseguiu sair debaixo do entulho? Mas o nosso Deus está no céu. E por quê? Porque ele voltou para lá. Ele retirou-se do templo que estava contaminado. Mas ele disse: alegrai-vos, Israel, alegrai-vos, por diz o Senhor, porque eu voltarei a mostrar compaixão por Jerusalém. E permitiu a reconstrução do templo. Muito bem. Então nós vamos ver agora ainda Zacarias, tá? Capítulo 4, versículo, glória a Jesus, 8 e 9, que diz assim: depois eu recebi outra mensagem do Senhor, dizendo, isso é Zacarias falando: Zacarias, Zorobabel já pôs o alicerce desse templo, e ele mesmo vai terminar a construção. E quando isso acontecer, Zacarias, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você, Zacarias, para falar a eles. Zacarias 6,15.
as pessoas que moram longe de Jerusalém virão juntar-se para construir o novo templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor seu Deus. Muito bem. Agora, glória a Jesus. Vamos então adiantar agora a nossa mensagem. Em Isaías, todos os profetas profetizaram isso, viu? Quase todos. Isaías 52, versículo 8 e Zacarias 9:9 é a mesma mensagem, só que tem talvez algumas palavras diferentes. Vou ler primeiro Isaías 52, versículo 8. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, porque todos juntos, pois, eles veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Todos viam, todos os vigiam, todos viam que o Senhor estava voltando, que o Senhor estava voltando. Agora nós vamos ver a palavra de Zacarias 9, versículo 9. A vinda do rei de Sião, a vinda do rei do Sião. Ele disse: eu vou dizer ao povo que eu voltarei. Olha aqui, 9:9. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, veja o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado numa jumenta, cria de uma jumenta. Então nós vemos a profecia de Zacarias. E vamos também ver em Mateus capítulo 21, versículo 4 e 5, que diz assim: glória a Jesus. E Jesus disse, versículo 2 a seguir, depois a gente chega no 4 e no 5. Ide aquele povoado adiante, e assim que entrarem, vocês vão ver uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarre os animais e tragam-nos para mim. Versículo 3 diz assim: e se alguém vos disser alguma coisa, tal como: o que estão fazendo, desamarrando meus animais aí? Vocês respondem: apenas isso. O Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês a levem os animais. Versículo 4. Isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito por meio do profeta.
Zacarias 9, versículo 9, eu acabei de ler. No versículo 5 diz assim: diga ao povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Então, no versículo 6, e indo os discípulos fizeram como Jesus ordenava. Então, veja a entrada de Jesus em Jerusalém. E como isso veio ocorrer? Nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus, a sequência dessa mensagem, nós vamos ver ali no livro de João, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, essa sequência de mensagem que começa assim. Jesus, no capítulo 10, fala que ele é igual a Deus, eu e o Pai somos um. Todos pegaram em pedra, queriam apedrejar Jesus, e Jesus fugiu daquele lugar, foi embora. Ficou distante daquele lugar, porque queriam matá-lo. E vejam que nisso lá, que era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, não é o Lázaro leproso, não. O Lázaro é outro Lázaro. Esse Lázaro é outra pessoa, pessoa trabalhadora, pessoa normal, pobre, mas é pessoa comum. Nada. Ele adoeceu de uma doença. E Marta e Maria mandou chamar a Jesus. E foram buscar a Jesus, e Jesus levou 4 dias para vir. Quando ele veio, Lázaro já tinha morrido. Então veja que Jesus foi, como vocês conhecem a passagem, e ressuscitou a Lázaro. Todo Israel viu isso. E vejo, louvado seja Deus, que nessa vinda Jesus também curou um fariseu que estava leproso, Simão. E nessa que Jesus curou a Lázaro, ressuscitou a Lázaro e curou também o Simão, o fariseu começou a crer em Jesus. Ele era do outro lado do sacerdote. E ele quis agradecer a Jesus, ele deu um banquete. E Lázaro era vizinho desse fariseu. E vejo que lá Jesus foi convidado para um jantar, um banquete na casa de Simão. E Jesus, Lázaro, Marta, Maria, todos conhecem a história. Capítulo 12. Mas vejam que Jesus, depois que ele ressuscitou a Lázaro, no capítulo 11, 57, a seguir, né? Do 11, 45 até o 57, vão ver que os líderes religiosos ficaram perturbados com a ressurreição de Lázaro. Olha, todo mundo está crendo nele. Nós nunca viu ninguém fazer isso. Nem Moisés nunca fez isso. Olha, estão todo mundo crendo nele. E nós vemos que no versículo 57, puseram a cabeça de Jesus a prêmio.
e naturalmente, olha, quem souber o paradeiro de Jesus, venha nos anunciar, que nós vamos querer prender ele. E também nós vamos ter que matar esse Lázaro, porque todo mundo está crendo, todos vinham de longe para ver a Lázaro e a Jesus que fez essa maravilha. Nunca tinha acontecido isso antes. Então nós vemos defunto de 4 dias. Ressurreição de 4 dias. Não pessoa que morreu e depois foi ressuscitada. O corpo não tinha nem esfriado ainda, ou que tinha esfriado, mas ainda não tinha sido sepultado. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. E vejo que Jesus já estava sendo procurado. E como Judas Iscariote, ele foi repreendido pelo Senhor por ter repreendido a Maria por causa do perfume. Ele ficou humilhado porque Jesus lhe chamou a atenção. E ele foi e entregou Jesus para os líderes sacerdotes uma semana antes. Então veja que ele tinha feito o serviço. Ele estava interessado na recompensa. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus saiu ali de Betânia e começou aí, porque era a época da Páscoa, e começou a subir para Jerusalém, aonde, quando ele chegou numa vila antes da cidade de Jerusalém, que ele mandou buscar o jumento. Toda a multidão de longe estavam ali para ver Jesus e a Lázaro. E veja onde ele entrou em Jerusalém. Veja o ódio dos sacerdotes, dos líderes. Aquele procurado deles estava entrando como um rei em Jerusalém. Toda Jerusalém gritava: Hosana nas alturas, glória a Deus, bendito seja Deus, bendito seja aqueles que vêm em nome do Senhor. Veja o sacerdote ouvindo isso. Alegrai-vos, diz o profeta, todos Jerusalém, porque o seu rei está voltando. O Senhor que abandonou, louvado seja, o templo que foi destruído por Nabucodonosor. O Senhor está voltando. E depois que já tinha reconstruído o templo do Senhor por Zorobabel. Então nós vemos, louvado seja Deus, a entrada triunfante. Jesus entrou como rei. Louvado seja Deus. E veja que em 5 dias, aquele sacerdote endemoniado, perturbado, começou a agitar a toda a cidade. E veja o que eles conseguiram fazer. Conseguiram prender a Jesus. Judas tinha entregado ele em um ponto estratégico, onde os sacerdotes, soldados do sacerdote, não romanos, puderam prendê-lo, e prenderam a Jesus. E vejo que Jesus, 5 dias antes, quando o domingo de Ramos, todos estendiam ramos para ele entrar montado numa jumentinha, para se cumprir a profecia de Zacarias. Alegrai-vos, Jerusalém, alegrai-vos, moradores de Jerusalém, porque o Senhor teu rei está voltando. E Jesus estava ali fazendo a sua marca de rei, estava sendo ungido rei naquele momento.
Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus, no domingo, entrou naquele domingo de Ramos, aonde foi recebido com glória. Em Jerusalém, toda a multidão de todo lugar do planeta estavam ali para dar glórias a Deus, que nem foi profetizado. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus, no domingo, foi coroado, foi reconhecido como Senhor, por causa do milagre que ele fez através de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, mostrou a diferença entre Deus e os deuses, o poder que estava sobre ele. E vejam que ele foi, louvado seja Deus, de uma jumenta entrando para se cumprir a profecia. E veja que numa semana, 5 dias depois, antes da Páscoa, Jesus na quinta-feira participou da ceia, da Páscoa na quinta-feira. Participou com todos os seus discípulos. E vejam, louvado seja Deus, que ali foi aquela sua última Páscoa. E Judas estava lá também. Aí Judas pensando que Jesus não sabia o que ele tinha feito. Já fazia uma semana que ele tinha entregado a Jesus. E Jesus falou, vai, faz o que você tem que fazer. Pode fazer. Vai lá, colocar o seu dinheirinho lá, sua 30 moedas de prata, na poupança. Vai lá, seu traidor. Vai lá. E vejam que Judas foi comunicar o sacerdote. Jesus, depois da ceia, cantando o hino, foi para o monte, aonde ele foi preso, onde foi levado diante do sacerdote. 5 dias antes, todos estavam aclamando, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, ele estava saindo com uma cruz nas costas, com seu corpo sangrando. Estava ali carregando o pecado de todos nós, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, ele estava carregando a culpa de todos nós e se cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo de Ramos foi o dia que Jesus foi conhecido, consagrado e conhecido como Rei dos Judeus, como Rei de Israel. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que no domingo de Ramos, todo foi aclamado, Jesus foi aclamado pela multidão. E 5 dias depois, aquele sacerdote, nesses 5 dias eles trabalharam para virar a cabeça do povo. Aquele mesmo povo estavam lá no julgamento de Jesus. Veja como ele foi orquestrado, estavam ali, louvado seja o nome do Senhor. Que eles estavam ali. Louvado seja Deus, pedindo a crucificação de Jesus. Para me encerrar, eu quero deixar um assunto já iniciado, com uma mensagem futura. Essa multidão
que deram glória a Deus para a entrada do Rei, para a entrada de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos que essa mesma multidão estavam condenando a Jesus. Pilatos, o responsável para conduzir o julgamento, então ele disse, ele não quis se envolver, porque também não era assunto romano. Ele não se envolvia, eles não se envolveram. Ele estava fazendo aquilo a pedido do sacerdote. E é uma coisa permitida por Deus. Porque na lei, só o sacerdote poderia sacrificar o cordeiro. Herodes não podia matar o cordeiro porque ele não era sacerdote. Só o sacerdote que entregaram Jesus e que mandaram matar Jesus, porque ele foi preparado para isso. Por isso que os sacerdotes tiveram todo aquele poder. Então nós vemos que ele agitou toda a cidade e Pilatos falou assim, mas você não matar um inocente? E vejam que eles, olha, na nossa lei, ele se passou por Deus, e isso aí é blasfêmia, ele tem que morrer. E vejam, o Pilatos ainda perguntou, então Pilatos, vendo que nada, versículo 27 de Mateus, versículo 24. Então Pilatos, vendo na sua que nada aproveitava antes o tumulto crescia, tomando água, lavou a mão diante da multidão, dizendo, estou inocente, olha, não tenho nada a ver, eu estou fazendo isso aqui porque eles pediram para me fazer. Tudo bem, vai ser julgado porque aqui o domínio é romano, ele não pode fazer nada sem autorização romana. Então eles pediram para mim que julgasse, e olha, eu estou lavando a mão. Esse caso lavando, não tem nada a ver com isso. Não está partindo de mim essa condenação. Olha, como é seu, o problema é seu, se resolve. Eu nem sei essa sua lei como funciona. E vejo, estou inocente do sangue deste justo, e não desse ladrão, e não desse criminoso. Eu estou inocente deste justo, do sangue desse justo. Considerai isso. E veja a resposta do povo. E respondendo todo o povo disse, o sangue, o seu sangue, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O mesmo povo que estavam falando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha essa mesma boca que glorificaram a Deus, que caia o sangue dele, fique em paz, você não vai ter culpa alguma, Pilatos, que esse sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então nós vemos, isso aí ficou registrado diante de Deus. Isso aconteceu? Isso aconteceu? Aconteceu. Quando aconteceu isso? Quando que o sangue de Jesus caiu sobre ele, a culpa sobre ele? Quando eles pagaram isso? Com Hitler. Você lembra, se sabe do Holocausto? No ano que começou do 33 até 45, 12 anos de Holocausto. Você viu o que os judeus, mais de 7 milhões de judeus foram mortos
Veja o holocausto que foi comandado pelo demônio chamado Hitler. Veja o holocausto na Alemanha. Veja o holocausto que houve. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos o que houve ali na Romênia, o que houve ali na Alemanha, o que houve ali na Europa. Todos os judeus foram conquistados à toa, banal, do nada. Mas essa desgraça que eles pediram para cair sobre ele e sobre os filhos dele. Veja, a televisão está mostrando direto, com respeito ao Holocausto. Tem toda a história do Holocausto. Veja o que aconteceu, o que se cumpriu essa palavra. Aqueles homens judeus morreram inocentes, eram os filhos daquela geração. Que caia sobre nós e sobre o nosso filho o sangue desse justo. E caiu sobre eles. E vejo, louvado seja o nome do Senhor, como custou caro essa bobagem, bobagem que eles disseram. E vejam, louvado seja Deus, porque acreditaram naqueles sacerdotes endemoniados que entregaram Jesus à morte, por persegui-lo, por inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, domingo de Ramos apenas antecedeu a crucificação de Jesus. No domingo, ele estava sendo aclamado. 5 dias depois, ele estava sendo crucificado pelo esse mesmo povo que aclamaram. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.